Bem-vindos ao Dissenso. Os textos que analisamos hoje, eles vêm da profecia de Isaías, da carta de Paulo aos Romanos e também do Evangelho de Mateus. Todos eles partilham um horizonte comum, uma esperança muito profunda numa transformação que há de vir, seja ela uma era de paz universal ou a vinda decisiva do Filho do Homem. Pois, e essa esperança partilhada, ela levantou uma questão que me parece central e que atravessa todo este material. A salvação e a paz que estes textos descrevem são, no fundo, um evento futuro e soberano que devemos simplesmente aguardar em prontidão, ou são, pelo contrário, um processo contínuo que é ativamente construído pela ação humana aqui e agora. A forma como respondemos a isto, define radicalmente a nossa postura. Exatamente. E eu vou defender que estes textos são, acima de tudo, um apelo muito veemente à ação imediata. Eles convocam-nos a sermos participantes e co-criadoras desse futuro prometido, e não meras espectadoras. E eu, por outro lado, vou argumentar que, embora a conduta no presente seja, claro, inquestionavelmente importante, a ênfase principal recai sobre um evento futuro, uma intervenção divina que transcende e que redefine o esforço humano, e que exige de nós uma postura de vigilância e não tanto de construção. A minha perspectiva, ela assenta na urgência que pulsa em cada uma destas passagens. Isaías, por exemplo, depois daquela visão grandiosa da paz futura, ele não nos deixa a contemplar. Ele aterra a profecia com um apelo direto no presente. Vinde, casa de Jacó, caminhemos à luz do Senhor. Ora, isto não é um convite para esperar, é um imperativo para agir agora. Paulo, na sua carta aos Romanos, ainda mais explícito, quase que nos abana ao dizer que a hora já chegou de sairdes do vosso sono. Aliás, o comentário a esta passagem é bastante incisivo e sugere que a nossa inação, os nossos pecados por omissão, podem efetivamente ser um obstáculo ao projeto de Deus. A própria vinda do Filho do Homem a Mateus é interpretada no material de apoio não como um evento singular e distante, mas como um nascimento contínuo do Cristo total. Quer dizer, um corpo místico que cresce na história, um processo no qual somos chamadas a participar ativamente. Parece-me que a verdadeira força, a radicalidade destes textos reside precisamente no oposto, na promessa de uma ruptura, não numa evolução gradual. A profecia de Isaías situa-se deliberadamente nos últimos dias, um tempo escatológico, ou seja, um horizonte que aponta para o fim dos tempos e para uma intervenção decisiva de Deus. A paz universal e duradoura só se estabelece quando o próprio Deus se torna juiz e árbitro entre as nações. Isto sugere uma intervenção de uma ordem diferente, que está para além da capacidade diplomática ou moral humana. E a analogia de Jesus com os dias de Noé é, para mim, a mais reveladora. As pessoas viviam as suas vidas cotidianas, comiam, bebiam, casavam-se, totalmente alheias de uma realidade iminente. Elas não estavam a construir ou impedir o dilúvio. Ele simplesmente veio. Foi um evento cataclísmico. A imagem do ladrão noturno reforça esta ideia de uma vinda súbita, imprevisível e, crucialmente, fora do nosso controle. A nossa vigilância, nesse sentido, não é um ato de construção, mas uma postura de prontidão para um evento que não iniciamos, não controlamos e, lá está, não podemos prever. Essa sua ênfase na ruptura radical é de facto um ponto central. No entanto, parece-me que a própria linguagem de Paulo nos aponta para um processo. Ele afirma que a salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A palavra perto implica um movimento, uma aproximação, um caminho que está a ser percorrido e não um ponto fixo e estático no futuro. O comentário a esta passagem usa uma imagem paulina fortíssima. A criação inteira geme, passa pelas dores de um parto. Ora, um parto é a definição de um processo. É laborioso, contínuo, doloroso e culmina no nascimento. Mas não é um acontecimento instantâneo e externo. E se é um parto, a nossa tarefa de vigiar ganha um novo significado. O comentário sugere que não é apenas esperar por, mas velar por este grande projeto, quase como uma parteira que ajuda neste nascimento cósmico. Mas essa analogia do parto, que é sem dúvida poderosa, contrasta de forma gritante com as que o próprio Jesus escolhe no Evangelho, o dilúvio e o ladrão. Essas não sugerem de todo um processo colaborativo. Pelo contrário, sugerem uma interrupção súbita e soberana. As pessoas nos dias de Noé não foram julgadas pela sua contribuição
para um projeto de salvação, mas pela sua justiça ou falta dela no momento daquela intervenção divina. A separação é abrupta e sem apelo. Um será levado, o outro deixado. Isto não fala de um processo de melhoria gradual ou de uma construção coletiva, mas de um juízo final, um corte que distingue o que está alinhado com Deus do que não está. A vida cotidiana, com as suas rotinas, é só o pano de fundo para a intervenção divina, não o motor que a faz chegar. Quando fala em vigiar por, não estaremos a atribuir a nós um papel que o texto se calhar não nos dá. Mas como pode o resultado desse juízo não depender da nossa conduta presente? O seu argumento parece criar uma separação entre a nossa vida e o evento final, mas Paulo liga-as de forma inextricável. Ele exorta-nos a rejeitar as obras das trevas e a revestir as armas da luz. O comentário descreve isto como um verdadeiro combate diário, uma luta concreta contra os hábitos da sociedade e contra as nossas próprias inclinações. Se a nossa conduta não influenciasse o resultado, se fosse só uma questão de esperar por uma intervenção externa, por que tanta ênfase na transformação moral? A paz de Isaías acontece porque as nações decidem ativamente aprender os caminhos de Deus e viver de acordo com eles. É uma escolha com consequências. A nota sobre os profetas no nosso material reforça isto. As suas palavras não são predições para satisfazer a curiosidade sobre o futuro, mas predicações para motivar a ação no presente. Elas procuram mudar o curso da história, não apenas anunciá-lo. Eu não nego a importância da conduta, de todo. A questão é a sua função. Eu vejo-a como a marca da prontidão, não a causa da salvação. A vigilância não é fazer acontecer, é estar pronto quando acontecer. O Salmo 121 e o seu comentário sobre a história de Jerusalém ilustram bem este ponto. A cidade e o seu templo, símbolos da presença de Deus, foram repetidamente construídos com esforço humano e repetidamente destruídos. A esperança judaica resiliente não reside na capacidade humana de construir uma cidade perfeita e indestrutível, mas na fidelidade de Deus à sua promessa a David. A promessa divina persiste apesar dos fracassos humanos. Da mesma forma, a paz universal de Isaías não me parece um projeto de engenharia social humana, por mais bem intencionado que seja. É o resultado da soberania de Deus que se impõe como juiz. A nossa obediência e o nosso combate moral são a resposta adequada a essa promessa, não são um mecanismo que a realiza. Mas ao colocar a obediência como uma mera resposta, não estará a subestimar a agência que os textos nos atribuem? Em Isaías, o movimento parte das nações. São elas que dizem umas às outras: vinde, montemos à montanha do Senhor, que Ele nos ensine os seus caminhos e nós iremos pelas suas veredas. A iniciativa é humana. É uma resposta a um convite, sim, mas é uma resposta ativa, deliberada, que envolve movimento e decisão. A paz decorre diretamente desta decisão de aprender e seguir. Paulo também não fala de uma prontidão passiva. A expressão revestir-se do Senhor Jesus Cristo é uma ação. Não é esperar que uma armadura nos caia em cima. É um ato de vestir, uma apropriação ativa da luz que combate as trevas no aqui e agora. É uma participação na própria natureza de Cristo, que é, por definição, ativa no mundo. Distinta. A iniciativa que descreve é, na sua raiz, um ato de submissão e de reconhecimento de falência. As nações não criam os seus próprios caminhos para a paz. Elas sobem à montanha para aprender os caminhos de Deus. É um reconhecimento explícito de que a sua própria sabedoria, os seus próprios caminhos, falharam. É um ato de rendição à autoridade divina, que é a única que pode verdadeiramente arbitrar e estabelecer uma paz duradoura. E volto à analogia do ladrão na noite, porque ela é central. Jesus diz que se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, teria vigiado e não teria deixado arrombar a sua casa. Mas o ponto crucial é que ele não sabe. A sua única opção é estar sempre pronto, porque o evento em si está completamente fora do seu controle. O nosso combate diário contra as trevas não acelera a vinda do ladrão nem a impede. Apenas garante que não sejamos apanhados desprevenidos e despojados quando ele finalmente chegar. A nossa ação é sobre a nossa condição, não sobre o calendário ou a natureza do evento. Em suma, para mim, a leitura atenta destes textos sublina uma responsabilidade humana inalienável e uma chamada à participação ativa. A espera do advento não pode ser uma quietude passiva, mas sim um empenho dinâmico e, por vezes, como diz Paulo, combativo. Somos chamadas a ser co-criadoras da paz, a caminhar à luz e a despertar do sono, porque as nossas ações, ou a falta delas, têm um impacto real e tangível no desenrolar do projeto divino na história. Por meu lado, concluo que
Embora a nossa conduta seja um reflexo essencial da nossa fé, a esperança fundamental destes textos reside numa promessa e numa ação que nos ultrapassam radicalmente. A vinda do Filho do Homem é apresentada como um ato soberano de Deus, análogo ao dilúvio e à visita de um ladrão inesperado, transformador e definitivo. A nossa vigilância é, portanto, uma expressão de fé e de humildade perante o mistério que não controlamos, aguardando uma salvação que, em última análise, vem de Deus e não de nós. Fica claro que a tensão entre a ação presente e a esperança futura não é uma contradição a ser resolvida, mas talvez o próprio espaço onde a fé se vive. Não se trata de escolher uma em detrimento da outra, mas de aprender a habitar essa dialética. De facto, o material convida-nos a explorar mais profundamente como podemos, simultaneamente, assumir a nossa total responsabilidade de agir hoje com tudo o que isso implica e manter uma confiança absoluta numa promessa cujo cumprimento pertence, em última instância, a Deus.